Na primeira metade do século XIX, Belém ainda era uma cidade rural e interiorana. A população estrangeira se restringia às antigas famílias portuguesas, e nas ruas o índio e o caboclo ainda eram a grande maioria. A partir de 1850, com a descoberta da vulcanização da borracha e sua ascensão no mercado internacional, e sendo a Amazônia a única região do mundo a oferecer este produto, em pouco tempo Belém transformou-se completamente. Desenvolveu-se o comércio, a indústria, o porto. Estrangeiros de todo canto do mundo foram atraídos pelo novo negócio, e a cidade rapidamente ganhou ares cosmopolitas. A população, que até então não tinha outras opções de divertimento, senão a festa do Círio de Nazaré, agora frequentava teatros, circos, cafés-concertos, agremiações artísticas, clubes de música, saraus, bailes de salão, e isso durou praticamente 50 anos, até a repentina desvalorização da borracha amazônica com as plantações no Ceilão e na Malásia, superando consideravelmente a produção amazônica e gerando uma das primeiras grandes crises do capitalismo. Porém, durante os tempos áureos da produção gomífera, Belém recebeu a visita de diversos artistas, trazendo as mais incríveis novidades do entretenimento no mundo àquela época, como a lanterna mágica, o teatro óptico, os cosmoramas, polioramas, as fantasmagorias, tudo aquilo que antecedeu o que viria a ser a maior forma de entretenimento do século XX, o cinema. Belém era um porto, um raro porto em que os navios atracavam. E isso facilitou muito a entrada de barcos grandes, navios grandes até aqui. Então era uma escala natural. Então, na América do Sul, Buenos Aires, ou São Paulo, né, o Porto de Santos, Santiago, no Chile, Belém do Pará, porque é por esses portos que sai grande parte da economia dos recursos produzidos na América Latina. Junto com isso, tem a própria abertura do Amazonas à navegação internacional, que ocorre em 1866. A abertura dos portos foi um momento que foi lançada uma ideia que só prosperaria quando tivesse um motivador econômico, que foi a possibilidade de produzir borracha em larga escala para uso industrial. A extração da borracha nativa, e aqui foi um grande centro produtor da borracha nativa a partir do látex da seringueira. Então começou a ter uma explosão, um boom, aqui no norte do Brasil, especialmente no Pará e no Acre, né? Es una ciudad con un gran poder económico, sobre todo antes de 1911. Es una ciudad de migrantes, también hay, digamos, este pueblo que está ávido de espectáculos. Quando a borracha começa, a Amazônia tem uma larga tradição internacional pela sua vinculação colonial com a metrópole e uma pouca vinculação nacional. Por isso é que o projeto dominante na Belém que ressurge nessa época é a Paris nos trópicos. É uma transposição de uma vivência cultural, de um certo tipo de charme parisiense através de introdução de elementos arquitetônicos, através da vinda de óperas, operetas. Há notícias, por exemplo, do Teatro de Vaudeville. Uma praça de touros, né, com tourada na cidade de Belém, as regatas, né, que eram comuns na Baía do Guajará, um velódromo, pista de ciclismo, jogos. Trouxeram artistas, não só as artes, mas trouxeram artistas estrangeiros.
Quand la lanterne magique est apparue au XVIIe, elle a fait le tour du monde très rapidement. On la retrouve en Chine dès la fin du XVIIe siècle, mais elle est partout. Elle est en Russie, elle est aux États-Unis, elle est en toute l'Europe. Na década de 40, apareceram os primeiros mágicos com efeitos nos seus gabinetes mágicos, que eram efeitos luminosos de projeção de figuras como almas, demônios, etc. A lanterna mágica era a projeção de silhuetas, que vem da China e que foi muito usado. E os mágicos usavam muito a lanterna mágica e daí passavam para outros truques, que eram a partir de jogo de imagens, né? As fantasmagorias são o início da história do espetáculo mágico, usando projeções luminosas, ou seja, projetores de efeitos ópticos que antecipavam o cinema. Et qui va être effectivement appliqué et plus ou moins réussi par les premiers fantasmagores. Certains appelaient ça de la sorcellerie. En fait, ce n'était que de la magie. Et cette magie, au fil des ans, a été faite surtout pour faire rêver les petits, mais aussi les grands, parce que c'est vrai que c'est fascinant. La magia, en realidad, que es el cine fantástico al principio, sino magia. Aparecer, desaparecer, cambiar, transformarse. Parce que c'était magique pour un spectateur de découvrir sur grand écran des images animées. C'était totalement nouveau et les spectateurs étaient totalement éberlués. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre quasiment biblique, qui est à l'égal de Dieu, de créer une créature que tu peux effectivement projeter, animer toi-même. C'était quelque chose d'incompréhensible pour l'époque. La prestidigitation, faire disparaître des objets, faire avancer quelqu'un. Le cinéma s'est imprégné de tout ce qui était avant lui. En fait, il a concrétisé ce qu'il y avait avant. A primeira forma de espetáculo de projeções luminosas era através de projeções de vistas fixas, paisagens, cenas de cidades europeias, das Américas, etc. E vultos famosos que eram retratados através desses seus espetáculos. Em Belém é muito comum apareceu o nome de poliorama. Eles faziam, durante a temporada de festa, a semana de festa religiosa, a apresentação desses programas de vistas mundiais.
Belém viu instantaneamente as primeiras imagens gravadas de duas guerras. A Guerra da Crimeia, na década de 1850, é a primeira guerra documentada, e em Belém, no Recife, elas foram apresentadas. Aí passam as primeiras imagens, já nos anos 60, da Guerra do Paraguai. Essa apresentação dos Cosmoramas no Teatro Providência, ainda no século XIX, foi feita por um estrangeiro que passou em Belém. O navio parou em Belém por 2 dias e ele fez essa exibição. Essas imagens viajam o mundo. Não todo o mundo, né, mas o mundo mais rico e o mundo mais civilizado. É interessante que Belém é uma das primeiras cidades a receber essa imagem. Aí está a origem do cinema. Aí está a base do cinema. Belém vai ser um dos entrepostos de entradas de fotógrafos no Brasil. As primeiras casas mesmo, estabelecimentos de fotografia no Rio de Janeiro, no Recife, em Belém do Pará. Justamente porque esses fotógrafos eram meio que documentaristas, vinham muito interessados na Amazônia e estabeleceram casas aqui a partir de 1840. As Américas atraíam os profissionais da Europa. Na verdade, eles eram grandes aventureiros, porque se verificar a história desses profissionais do palco, eles percorreram o mundo inteiro. Mas chegavam ao Brasil por 4 rotas principais, e uma delas, que vinha dos Estados Unidos, da América Central, das Antilhas, era Belém, era a porta de entrada. Per fare l'America, para fazer a América. Na saída do navio, já se sabia quem vinha para o Brasil para ficar e quem vinha para o Brasil per fare l'America. Porque na despedida, alguns diziam arrivederci e outros diziam adio. Arrivederci quer dizer te vejo logo mais. Esses iam voltar. O que dava adeus, esses vinham para ficar. O estrangeiro, o que vem de fora, que já fazia parte do universo imaginário de quem vivia na Amazônia, passa a ter aí um grande papel. À la fin du 19e siècle, au début du 20e, les magiciens avaient beaucoup de succès. L'arrivée des effets spéciaux et du cinéma aussi ont eu beaucoup d'importance. Ils ont existé depuis fort longtemps, même au Moyen-Âge. Il devait y avoir des troubadours, il y avait des amusements ou des amuseurs. Et peut-être qu'au fin fond des jungles, il y avait des gens qui savaient faire apparaître, disparaître pour amuser ou faire peur aussi. A máscara realmente era muito popular. Aqui em Belém teve muitos que apareceram. Belém conheceu
mágicos famosos como Alexander Herrmann, ou seja, era conhecido como Hermann de Great, e que lhe apresentou as fantasmagorias. O francês Henri Nicolet, que também foi um outro que percorreu o mundo e se dedicou ao espetáculo mágico no Brasil, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1903, Edna e Wood. Eles tinham um espetáculo famoso e Edna era anunciada como a mulher que voa, porque ela aparecia solta no espaço, voando no palco. Frank Olimecha, japonês, de uma clã tradicional de artistas do espetáculo de circo. Outro que eu gostaria de citar, o Balabrega, que era um sueco com cidadania americana e ficou famoso pelos seus espetáculos e que mais tarde se dedica também à exibição do cinema na Colômbia, no Panamá, introduziu o cinematógrafo nos países vizinhos. Existe um outro personagem do final do século passado, que deve ser lembrado e que está ligado à história de Belém, que é Frederico Figner. Ele é conhecido como personagem de ter trazido em 1891 o fonógrafo à cidade de Belém e percorreu com esse equipamento a máquina que fala, que canta, que ri, etc. E até o Rio de Janeiro, onde passa depois a viver e deu a grande contribuição de criar a indústria fonográfica brasileira, a Casa Edison do Rio de Janeiro, que fez as primeiras gravações em cera no mercado nacional. A cidade continua crescendo. Erguem-se casarões e palacetes. Abrem-se avenidas e bulevares. Inauguram-se praças e jardins públicos. Bem longe da capital do país, Belém estava diretamente ligada aos maiores centros de cultura da Europa àquela altura e prometia em breve ser uma das mais importantes e mais promissoras cidades do mundo. A pequena e pacata Belém transformara-se numa deslumbrante e vivaz capital no coração da Amazônia. A região da Praça da República e do Largo da Pólvora foi uma espécie de epicentro cultural da cidade. Lá funcionaram cafés, teatros. Havia o trotuar, todo mundo que se contar ia para lá, ia e vinha, conversava, aí acabava todo mundo sentado nos bares, tomando cerveja ou refrigerante, né? Muito no molde de Montmartre, um molde francês de teatros e vaudevilles e casas de espetáculo, telepatas, mágicos, acrobatas, Teatro da Paz até carnaval.
esse período a gente vai chamar de Belle Époque, é conhecido como Belle Époque, justamente porque é uma espécie de pax internacional. Houve a Guerra Franco-Prussiana, terminada em 1871, e que vai até a Primeira Guerra Mundial. Esse período não houve no mundo ocidental grandes guerras, né, grandes conflitos. Então foi um período de expansão do capitalismo internacional, e Belém vai ser um dos portos importantes. São apresentadas óperas, são apresentadas as chamadas mágicas, que é quase como depois vai ser um teatro de revistas, que mistura canto, que mistura drama. Tanto que quando começa o Teatro da Paz, o forte é a importação das companhias, né? O cinema, né, brota nessa região, as primeiras iniciativas de cinema, não, até antes do Cinema Olímpia. O Vitascope ele era apropriado para as películas de Edison, que eram filmetes curtos de temas variados. Tinha danças indígenas, lutas de boxe, não sei mais que, etc. É interessante que o norte do Brasil tenha recebido o Vitascope de Edison no final de 1896. A primeira sessão em Paris foi em 95, então era uma coisa novíssima. Se bem que não era o cinematógrafo, era o aparelho do Edison, que era muito semelhante. Através de um profissional, trazia a novidade do cinema, da imagem em movimento. Ele chegou aqui primeiro, antes do cinematógrafo do Lumière. E a exibição foi no Teatro da Paz. Mas não foi muito bem recebida pelo público. E se compreende, porque no início o cinema era considerado um brinquedo. Era aquela curiosidade de ver as imagens se mexendo. Então quem ia ver era o povão, era o pessoal que... Os intelectuais e os milionários da época que ainda é reflexo da época da borracha aqui, onde a cidade refletia esse comércio, esse pessoal não dava bola para o cinema. Foi preciso que, em Paris, a coisa florescesse através do Lumière, tivesse depois exportado para os Estados Unidos. Aí começou a aparecer a grandeza do cinema como negócio. O Edison pegava a invenção dos outros e aquilo aparecia como inventor. Então, ele fez os primeiros aparelhos de imagem e movimento em película que passava dentro de uma caixa. Que você via virando a manivela e tinha um ocular, quer dizer, era um espectador de cada vez. E eram coisas, por exemplo, um cara fazendo halteres, uma bailarina. Você olhava pelo ocular e ia se mexendo. Era uma coisa maravilhosa aquilo. Le début du cinéma, c'était ça, l'apparence, c'est tout. Ça n'allait pas plus loin. C'est après qu'est venue la réflexion, le drame, le comique, mais le début du cinéma,
Ça a été le mouvement. Os Lumière pegaram, inventaram, vê como uma coisa era, um vampirizava o outro, né? Os Lumière pegaram isso, que já tinha até em película, e projetaram. Então eles lançaram o cinematógrafo. O cinema na Europa divulgou-se através dos cinegrafistas formados pelo Lumière e que, depois de mostrarem dentro da França, né, eles começaram a andar pelos países limítrofes e depois países até mais distantes. Eles foram filmar na Rússia, alguns deles chegaram a filmar no Japão. Louis Lumière se rend compte qu'il découvre le monde, c'est-à-dire qu'en voyant ses films, il voit l'Algérie, il voit le Mexique, il voit le Japon. Et en fait, il va offrir aux spectateurs ses propres émotions, c'est-à-dire qu'il était tellement abasourdi, tellement heureux de voir ces images du monde entier, alors de pays qu'il ne connaissait pas, qu'il s'est dit mais ça va être incroyable quand les gens vont voir ça. Et en fait, il a, comme dit Bertrand Tavernier, le président de l'Institut Lumière, il a offert le monde au monde. C'est-à-dire que d'un seul coup, des Mexicains ont vu des Russes ont vu des Américains ont vu des Italiens, etc., etc. En 1896, on peut dire quasiment qu'une bonne part de la planète est déjà couverte par ces opérateurs qui sont des vrais aventuriers, hein. Mais il ne sera pas le seul, naturellement. Il y aura énormément d'opérateurs, d'aventuriers qui vont acheter un appareil français, anglais, américain, allemand, etc. Et ils vont partir à travers le monde pour chercher des vues, pour les rapporter, pour les vendre, pour les projeter. Il y a un nombre incalculable de gens qui projettent des films, qui sont des exploitants. En ce qui concerne le Brésil, il y a eu énormément d'exploitants de films. Dans certains pays, c'était une découverte absolument extraordinaire de voir ces opérateurs, mais aussi de voir les projections, parce que souvent, ils prenaient des prises des films, puis ils les projetaient quelques jours après, ou même le soir même. Uma sessão tinha 30 minutos, com 5 ou 6 filmes, cada deles tinha 45 segundos, a maioria do tempo era a grande arte do homem que colocava fotografia que andava na máquina. Tinha gente que, quando ia no cinema pela primeira vez, não ficava de frente para a tela, ficava de frente para o projetor. Essa forma, então, de encarar o caixeiro viajante do cinema tinha uma gratuidade diferente. Não era você ter ali, digamos, alguém que levava um objeto para vender para o mercado. Era alguém que levava o prazer. A maior parte desse pessoal é artífice, é o operário ou o artesão que vem para cá e traz algumas coisas como essa da lanterna mágica. Ele tem o olhar do naturalista. Ele tem o olhar também do viajante, do visitante. O exótico atrai muito. O cinema divulgou-se através desses bandeirantes, né? Dessas pessoas que imitavam aqueles outros que vendiam roupa de porta em porta e que agora faziam a mesma coisa com o cinema. Et donc il y a beaucoup de témoignages relatifs à ces projections ou à ces prises de vue très pittoresques
faite avec vraiment de difficultés, beaucoup de courage par ces premiers opérateurs. E geralmente ficavam próximos do ver-o-peso. E eles não só tiravam retrato, como filmavam. Eram os famosos mascates. Eles corriam o Nordeste, vinham até o Norte, depois voltavam para o Nordeste até o Sul do Rodeio. Nicola Parente, italiano, e ele veio para o Brasil e trouxe um cinematógrafo Lumière. E veio correndo de diversos estados, né? Que o navio vinha em escalas, né? Quer dizer, foi um navio da época. E acabou o mascate, vamos dizer assim. E acabou no Pará. Aqui ele fez umas exibições dessas vistas, né? Lá em Nazaré, uma atração de feira, atração do Arraial. Agora, como esse projetor era versátil, ele projetava e filmava também ao mesmo tempo, né? É possível que ele tenha filmado alguma coisa para onde ele andou. Agora, o que ele fez filmar, ninguém sabe. Il y a beaucoup de façons de présenter et d'utiliser le cinématographe à l'époque. Dans les cirques, comme un élément de plus, une fantasmagorie, quelque chose qui relève de la prestidigitation, de la magie. Mais la thématique des films du premier temps, c'était comme aller au cirque, d'hypnotisme, des choses comme ça. Et alors le cinéma s'est inspiré de ce début-là. Tem alguns donos de cinema que viajam como circo. Então eles carregam uma lona, cadeiras e tudo mais. No lugar do picadeiro tinha cadeiras e tinha um pano branco que ele nunca tinha visto. E ali ele viu pela primeira vez projeção. Mas já era um circo adaptado para ser cinema, um circo ambulante. Ele não precisava alugar uma sala. Ele fazia em qualquer descampado, como o circo. Nessa questão dos arraiais que havia e de certas situações, mesmo da situação do caixeiro viajante, eu acho que a dimensão lúdica do cinema ultrapassava a dimensão artística, porque era um público completamente inocente para a linguagem cinematográfica. Não era uma coisa para poucos, era uma coisa para muitos, porque o cinema tinha essa capacidade de se montar e desmontar. Le cinématographe va figurer dans les foires, dans les différentes foires qui sont organisées dans les villes, dans les petites villes, pendant l'été ou à l'automne. Mais très vite, il y a eu cette dépravation de l'image. On a commencé à tourner des films fantasmagoriques, des films truqués. Les forains se sont emparés du cinématographe pour tourner des films qui étaient parfois assez vulgaires. Tous les sujets étaient libres, donc on pouvait filmer des spectacles de danse, on pouvait filmer des animaux, on pouvait filmer de l'acrobatie. Donc à l'intérieur des films, les spectacles se mêlent. Do parque de diversões ele passou a fazer parte, isso não tem dúvida. Ele tinha muita intimidade com o parque de diversão, porque lá você tinha tiro ao alvo, a mulher barbada, sei lá no quê, e uma salinha só de cinema. Largo de Nazaré era um centro assim da festa do Sírio. Então era cheio de barraquinhas.
cada barraca tinha uma curiosidade. Ou era curiosidade gastronômica, quer dizer, comida, ou era uma curiosidade de mágica, ou esses aparelhos. Tinha outras que eram uma fusão de fotografia, a Mulher Macaco, e algumas que eram cinema. Inclusive tem uma remeda até de Cinerama, que tinha 360 graus, você virava, o projetor virava em todos os lados, você ficava no centro e passava um trem pelo seu lado. Era atração popular, porque o povo convergia para ali. Então ali é que começou a ser povoado por causa disso. A cidade foi se expandindo para esse lado. O cinema não era para exibir somente filmes. Por exemplo, a comunidade portuguesa, a comunidade espanhola, que não podia viajar, viam as touradas que passavam na Ilha da Madeira, que passavam nos Açores, que passavam em Lisboa ou em Sevilha, projetada pelo cinema. Quase que todos os anos, nas festas de São Brás e depois na festa do Círio de Nazaré, um poliorama, pelo menos, instalado na cidade de Belém. Quase tudo que era feito no Círio também se apresentava, entre elas o cinema. Eram poucos os cinemas que construíram prédios, como chegou a ser o Cinema Olímpio, depois o Cine Independência. Esse é um outro tipo de cinema. Nesse período da Belle Époque, os cinemas eram muito móveis. Il n'y avait pas de salle de cinéma. On occupait des cabarets, on occupait des salles de restaurant, on occupait dans les foires, les fêtes foraines, on construisait des baraques. Donc l'idée même du cinéma, d'aller voir un film au tout début avec les Frères Lumière, se mêlait à tous les autres arts de l'époque, arts populaires de l'époque, parce que c'était souvent combiné dans des lieux où il y avait effectivement d'autres formes d'art. La notion de salle de cinéma est une notion qui ne se forge en réalité qu'à partir des années 1904-1905. C'est-à-dire avant, il y a des lieux où l'on projette des films uniquement, et on ne s'occupe que de ça, mais on ne peut pas parler vraiment de salle de cinéma, c'est-à-dire d'espace construit pour faire la projection de films. A gente não tem detalhe nenhum. Só tem detalhe do moderno, que antes tinha outro nome. Era o chalé. Era teatro e começou a passar o cinema também. Em volta do Largo de Nazaré, existiram grandes teatros e importantes teatros. Dentro desses teatros funcionaram também muitas quermesses. Colocavam bancas, cavalinhos, tem registro de carrossel, porque ele era como um teatro-bar. Belém, naquela época, tinha os chamados cafés-concerto. Eram grandes bares e todo final de semana havia teatro de revista. O povo não se pagava nada para entrar nesses bares. Você entrava de graça, mas pagava cerveja e aí via o espetáculo. El cine va mejorando, cuesta menos y es más variado y lo puedes cambiar cada semana, pues lógicamente va a haber un enfrentamiento al teatro.
esta cuestión, esta simbiosis cine-teatro que se da en los inicios, en un determinado momento empezará a tener problemas, sobre todo en el momento en que los cines empiezan a ser más confortables, empiezan a ser más cómodos. Le principal le concurrent du théâtre va être le cinéma. Pourquoi? Parce qu'on pouvait offrir un spectacle qui était en fait beaucoup plus populaire que le théâtre, qui coûtait bien moins cher, qui était plus rapide et qui était plus sensationnel en quelque sorte. Parce que quand le public habitué au théâtre, au cabaret ou même au théâtre de rue voyait toujours des personnages réels, et là, ces personnages étaient réels, mais en même temps, ils n'étaient pas réels puisque c'était de la pellicule. Donc, il y avait un côté magique, hein, un esprit qui n'avait pas les outils pour décoder l'image à l'époque, comprenait pas, pensait que c'était de la magie, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de surnaturel à voir bouger comme ça d'un seul coup des gens, alors qu'on n'était pas sur une scène de théâtre. O cinema é uma ameaça e, ao mesmo tempo, ele disputa pouco de espaço para ser mostrado como novidade, como curiosidade. C'est le cas, par exemple, dans le monde espagnol, mais également, je pense, une partie du monde lusophone, brésilien ou portugais, de genre de zarzuelas, qui sont des pièces de théâtre chantées, des petites opérettes, des petits opéras, qui sont chantés, sont présentés quelquefois avec des extraits de films, avec des films. La zarzuela, que es un tipo de espectáculo popular, una obra de tipo teatral, que de repente los actores se bajan del escenario, se sientan y miran a la pantalla y entonces ve la mujer o el marido, ve como la mujer está con un amigo suyo en San Sebastián. Nas zarzuelas que tem cenas de toreadores, então apresentava ali cenas de touradas. Era o cinema que fazia isso. Então, o cinema faz parte da cenografia operística, não só da ópera, como de todos os espetáculos musicais. É preciso entender que quando o cinema procura o teatro, o palco do teatro, eles vão tomar o espaço das empresas teatrais. No caso, eles vão disputar a pauta do teatro, que tem companhias líricas, espetáculos de companhias de variedade e o espetáculo teatral tradicional. Le cinématographe peut être aussi associé à des spectacles de music-hall, avec des chanteurs, avec des chanteuses, avec des danses, avec des gens qui font du théâtre. O pessoal queria ver não só os atores falando, como os atores cantando. Aí a série de operetas, de musicais. Aos poucos começaram a acontecer os cine-teatros. Então, já tinha um palco, e nesse palco também já tinha a tela que descia. Por isso que você vai ver o cinema muito comumente em bares, em teatros. Companhias teatrais, companhias de variedade, companhias de zarzuela, eles trazem o cinematógrafo como um complemento, aproveitando a novidade da nova tecnologia. Era filme mudo, em que era acompanhado por conjuntos musicais e até às vezes com cantores mesmo. Chamava os filmes cantantes. Filmes falantes e filmes cantantes. Lorsque je passais la révision sous le costume du ver de terre, le major avec attention me regarde devant et puis derrière. Il pensait l'éthique, ludique, magique,
c'est pas de la crotonique, c'est du bon drupable à la papa. Bonjour, dites-moi, Rosine, ma belle voisine, d'où venez donc tout ce bruit chez vous cette nuit? Vous battiez-vous, ma charmante, étiez-vous souffrante? Je vous entendais gémir, je n'ai pas pu dormir. Eram espetáculos que você, para ver, tinha que ir a Paris. E ele vinha até dentro da tua cidade. E não era só as cocotes. A Sarah Bernard fez cinema, não é? E a Comédie Française fez cinema. O Teatro Politeama ele funcionava próximo ao Café da Paz. Muitas peças e muitas comédias foram apresentadas no Teatro Politeama, além do cinema. Le matin, quand de pied mutin, avec votre bagage, vous courez à l'ouvrage des flatteurs amateurs de votre candeur, vous font du badinage d'un petit air séducteur. Gentil trottin, ouvrez les yeux, prenez bien garde aux vieux messieurs. C'est pas pour rien qu'Urlique le tour de votre nuque. Músicos, mágicos, fotógrafos, cinematografistas, dançarinas, empresários e aventureiros de todo o mundo vieram para Belém, que nesta época era uma cidade extremamente promissora devido ao rico comércio da borracha. Dentre estes estrangeiros estava um valenciano chamado Joaquim Llopis, que além de fazer fortuna coordenando a venda de borracha da companhia Soares Hermanas, tornou-se o primeiro empresário de cinema na capital paraense, fundando a primeira sala de exibição da cidade, o Cinema Odeon, no Largo de Nazaré. Joaquín Llopis era un empresario valenciano. Yo pienso que Llopis debía ir a Brasil, a Belém, y es él que debía ver la oportunidad de montar un negocio basado en el mundo del cine. Lo que sí está claro es que Llopis era un hombre de negocio y que lo que quería era ganar dinero. Y vio en el cine una oportunidad de ganar dinero. Ele era comerciante de borracha. Eles compravam a borracha nativa que chegava na nossa. E ele manufaturava aquilo ali para vender para o exterior, né? E ele achou que seria interessante documentar esse trabalho, essa indústria dele. Ahora, él no sabía nada de cine, lo que hace es buscar a un técnico que le haga el trabajo que él no sabe hacer. Aí que ele mandou buscar um conterrâneo dele. E ele veio para cá fazer os filmes do Llopis. Ramón de Baños, cuando está en Belém do Pará, ve que es una ciudad muy activa, culturalmente muy activa, en la Plaza Nazaret, donde él tenía su cine en el Teatro Odeón, había 12 cines más, había mucho ambiente cinematográfico. Con esto se instaló en el Teatro Odeón, en el centro de Belém, y tenía su casa en la misma zona, detrás mismo del teatro. Él, cuando llega con Llopis, fundan una productora que es la Parafilms, una productora que lo que hace es rodar estos documentales y además la proyección en salas o en cines de los documentales que ellos han hecho. Hacía documentales de producción industrial, hacía los reportajes de la vida social, de las fiestas de la ciudad. Fez o primeiro cine-jornal no Pará Jornal. Él dice en sus memorias que la primera película rodada totalmente en Pará la hizo él. La primera que hizo fue la del embarque del eminente doctor Sodré. Y el Ramón de Baños va filmando al Lauro Sodré, desde la llegada del doctor Lauro Sodré a Belén, como la partida para no sé dónde.
recuerda la época de Brasil como una de sus épocas más esplendorosas, porque Ramón allí tiene libertad absoluta, él puede rodar lo que quiere. Con Llopis no tuvo nunca problemas, ellos montaron un cine, proyectaban las películas, rodaban películas. Pone en lo alto de unos depósitos a filmarlo o monta un trípode y se pone para precisamente ver la marea de gente, o en Osirio, la gente cuando está en el cementerio. Todo esto a él que le llama la atención porque son festejos populares y que sabe que la gente va a ir a verlos porque es cuando se está realmente divirtiendo, ¿no? Todo esto, él aprovechaba de todas estas fiestas religiosas y las grababa todas y las hacía películas que después proyectaba en los cines. Yo pienso que aprovechó la vida de Pará para él filmarla y poderla enseñar después. Con Llopis ven la oportunidad de proyectar películas pornos que les llegaban por una distribuidora. Entonces lo que hacen es como un poco un cine clandestino, que no es bien clandestino, porque yo pienso que en Brasil en ese momento tampoco está mal visto. Este tipo de películas se anunciaban aquí mismo en Barcelona, una sesión especial de noche en la que estaba prohibida la entrada a mujeres y niños y solo se admitían a hombres mayores de 20 años. Baños en sus memorias pone películas verdes, que se las traen de Europa y se las llevan para allí. Entonces, lo que hacen es pedir permiso a la policía y al gobierno civil que les deje proyectar estas películas y en principio no les pusieron ninguna pega. Dicen que 900 hombres. Yo veo muchos hombres, pero bueno, que 900 fueron los primeros que acudieron a la primera proyección de estas películas pornográficas. Baños explica que el éxito fue tal que tuvieron que repetir las sesiones como 4 y 5 veces. Y Ramón Baños dice que fue la época que tuvo unos ingresos más suculentos, la época en que pudo pasar este tipo de películas. Ramón de Baños se encontraba muy bien allí, estaba haciendo una carrera de éxito y ganando mucho dinero. Él pensaba que realmente podía amasar una gran fortuna. Yo pienso que Ramón pensó que Belém podía llegar a ser también un Barcelona en cuanto al mundo cinematográfico, de ser ellos los pioneros y los que diesen las pautas para el cine que se iba a hacer más en Brasil en ese momento. Empezó a haber crisis allí, que esto es otro de los problemas, que el dinero no corría tan fácilmente como antes y afecta en general a todo. Este momento es cuando el gobierno de Brasil le pide si quiere trabajar para ellos, para que vaya a rodar películas sobre productos de Brasil, sobre el caucho o sobre otros tipos de productos. Entonces Ramón acepta y se va al interior a hacer grabaciones. Durante esta época es cuando le pica un mosquito y coge las fiebres palúdicas. Aí pegou malária. E a malária ele foi embora. Ficou chateado. Voltou para a Espanha. El caso es que en un momento dado, en el 13, a final del año 13, decide volver a Barcelona. Es una decisión que toma en una semana y en una semana se va. Cuando él vuelve a Barcelona y se recupera, le vuelve a plantear a su mujer:
ahora que me encuentro bien, volvamos a Belém, porque allí es donde yo tengo éxito y futuro. Pero su familia y su mujer le quitaron esta idea de la cabeza. Si Ramón no se hubiera puesto enfermo, él no se hubiera ido de Brasil. El problema es que se pone enfermo y se tiene que ir, pero si no, él sabría, yo pienso que él se hubiese quedado en Brasil. En Brasil tenía un futuro importante. Quizás fue así que Ramón de Baños no preveyó coger todo su archivo cinematográfico y fotográfico que dejó en Belém. Él se fue un poco con la idea de volver, por lo tanto, no se llevó nada. Lo dejó todo en Belém. Esto lo sabemos porque él lo explica en sus memorias, pero no ha quedado la película ni la podemos ver. La única pena es que no tenemos ninguna película de momento, no hemos conseguido ver ninguna de estas películas de Brasil. Tudo que ele fez aqui, ele não levou nenhum com ele. Porque se ele tivesse levado algum com ele, estaria na Cinemateca de Madrid, como tem muito filme dele. Mas ele não. Ficou tudo com Lopes e foram desaparecendo. Era um filme de retrato, inflamáveis. Imaginémonos que esto lo pudiéramos ver de Belém y de los acontecimientos y de las filmaciones que él realizó allí. Pues sería magnífico, porque es otro mundo y otra época y un documento pues maravilloso, ¿no? Se puede considerar que fue pionero del cine en Belém. Após a repentina queda da borracha, tudo mudou. O teatro esvaziou, os clubes fecharam, os bailes e saraus não eram mais tão frequentes. As companhias artísticas tomaram os primeiros vapores de volta para a Europa. As ruas ficaram mais soturnas, não se escutava mais as efusivas jazz bands nas madrugadas quentes do Largo da Pólvora. Tudo esmoreceu. Porém, uma coisa surgiu e não parou mais de crescer: o cinema, que de um simples entretenimento virou uma febre na cidade. Todos iam ao cinema. E foi neste momento que surgiu uma figura ímpar na história de Belém e que está diretamente ligada à história do cinema mundial. Um jovem excêntrico e audacioso chamado Sinésio Mariano de Aguiar, que logo em breve ficaria conhecido mundialmente como Cine Conde, o primeiro ator brasileiro a atuar em Hollywood. Os paraenses podem se orgulhar de Sinésio Mariano de Aguiar. Esse nome não revela muita coisa, mas se disser Cine Conde, é o nome de um artista paraense, um jovem paraense que foi para Hollywood e conseguiu fazer, entre 1918 e 1920, vários filmes. Teve participação em películas de vários estúdios diferentes na capital do cinema e com artistas famosos. O pai dele era um químico, um cara bem conceituado em Belém. E era a época da borracha. Nessa época, as grandes famílias de posse mandavam os filhos estudar na Europa. E ele foi um que foi estudar na Suíça. Mas ele era um boêmio, farrista. Então ele achou uma chance de ir para os Estados Unidos. E ele foi para Nova York, depois para Los Angeles. Namorou as garotas. Em cabaré lá ele era mestre de tango, dançava o tango com as garotas. Como ele dançava tango, machixe e conhecia a dança Apache, que ele tinha vivido em Paris, tinha passado em Paris. De lá que ele foi para Hollywood. Ele conheceu uma moça que convidou para ir no estúdio, para ver uma cena. Aí era uma dança Apache. A dança Apache, o galã puxava a menina pelo braço, era uma brutalidade total, né? E ele balançava com a cabeça negativamente. Está tudo errado. Ele disse, está tudo errado. Aí ele disse eu faço melhor. Aí ele, não é assim, então vá lá e mostre como é. Aí ele foi e fez, né? Aí o cara ficou impressionado, né? Aí, qual é o seu nome? Ele pensou, se eu dissesse Sinésio, é um nome horrível. Aí inventou Sim, que seria pecado. Quando ele viu, tinha uma garrafa de vinho Condé. Esse Sim de Condé. Então ele foi contratado para trabalhar no cinema. E entre 18 e 20 veio 8 filmes com créditos do seu nome no elenco e tudo mais.
Uma verdade que parecia mentira é que ele, nessa época, ele morava numa pensão, e o colega de quarto dele era o Rodolfo Valentim. Era muito amigo, era como irmãos. E dizia assim, quando o Valentino tinha um problema com alguém, queria se esconder de uma pessoa, do assédio, ele ia lá para casa. E quando eu tinha esse problema, eu ia para casa dele. E ele, inclusive, figurou num filme da Ala Nazimova, que era uma das grandes estrelas, né, esposa do Valentino. Então ele conheceu não apenas belíssimas atrizes, estrelas do cinema americano, como o Cine Conte trabalhou com bons diretores. Inclusive eu com o Griffith. Que era o maior realizador do cinema americano. Foi a garota que ficou em casa. Irmãos que vão para a guerra, são do sul, sulistas, e a garota, a namorada de um deles, fica, né? Ele era um conde francês, que gostava da menina, mas ela era fiel ao namorado, né? E ele morria no filme. Quando foi um dia, um amigo do pai dele estava aqui no Olímpia, e vendo o cinema, voltou falando com o pai dele no dia seguinte, olha, vi teu filho. Aí o pai, não, meu filho está na Suíça estudando. Não, vi teu filho, não sei, no Olímpia. Não pode, meu filho estava... Não, mas na tela, ele estava vestido de árabe puxando um camelo. Aí o pai veio ver, realmente era ele, né? Ele mandou buscar o só. Ele veio muito contrariado, essas duas burradas que ele fez na vida dele. Uma foi vir para o Brasil e outra ter casado. O pai dele forçou um casamento dele aqui. Né? Porque quando ele voltou para o Brasil e disse que tinha um sonho de fazer o cinema no Brasil, ele fracassou, ele não conseguiu, não teve espaço. E acabou não se integrando nesse campo. Voltou, terminou a vida como funcionário público, se não me engano, frustrado até pelas memórias brilhantes que ele tinha do passado. Quando eu conheci, ele estava muito doente, com uma bronquite, numa rede, num casebre, que pertencia à família dele. O pai já tinha morrido, a família toda. E ele estava lá nessas ruínas. Eu fui lá. Estou passando do diabo. Essa dor nas costas, ainda não achei o resto para me curar. É bem aqui no Rio. Eu não posso concentrar nem nada. Aqui, bem aqui. Sim. É uma dor desgraçada. Eu sou conhecido em todos os jornais. Se eu vir aqui na cadeira, eu estou aqui arriado. Com uma dor nas costas, eu preciso de um bom médico para cá. Me arranje um bom médico para cá. Eu não aguento mais. Eu posso me sentar, é uma dor desgraçada. A vista está ruim. A vista está ruim também. Me trouxe o álbum dele.
me emprestou o álbum. Aí eu vi toda a história dele, né? Tudo que ele contou era verdade. Todos os filmes que Cine Conde fez são registrados pelo Instituto Americano de Cinema. Não há dúvida que ele fez os filmes, é o melhor currículo de ator no cinema mudo de um brasileiro. Um grande arte, correu o mundo, com grande nome, grande documentário. Tem tudo que o homem pode dizer, estou completamente errado. Vocês estavam falando, 1, 2, 3, 4. O homem mais infeliz do Rio de Janeiro.